Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Lucas Tadioto para mais um conteúdo trazendo análise de futebol para os jogos deste sábado, dia 25 de abril de 2025. Olha, o mês de abril já tá indo embora, hein? Chegamos ao dia 25, último final de semana do mês de abril, e a gente tem aqui bons jogos pra gente analisar em cenários onde teremos briga no topo da tabela aqui na Bundesliga, também na Premier League, também na Série A italiana, e a gente vai falar desses jogos aqui. Então já convido você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa aquele like para fortalecer e comenta aqui nos comentários quais desses jogos você pretende fazer. Geralmente a grade de sábado tem muitos jogos no mesmo horário, né, coincidindo horários aí. Então é muito importante que a gente faça um trabalho de filtro nesses jogos aqui, pegando sempre aquelas partidas, primeiro, onde a gente já está mais acostumado a trabalhar nas equipes e onde a gente entende que pode ter mais oportunidades aí para realizar bons trades, tá? Então vamos começar aqui com Premier League, às 8h30 da manhã, a gente tem aqui um bom jogo já, Fulham e Aston Villa. Esse jogo aqui, duas equipes em momentos relativamente distintos no campeonato. A gente tem a equipe do Fulham, que é hoje aqui a 12ª colocada ainda no campeonato, e a gente tem aqui o Aston Villa, que é o 4º colocado na competição, vem de vitória aqui contra o Sunderland. Agora teve uma atualização aqui no nosso querido SofaScore, onde a gente consegue ver aqui também, né, a questão de, além da pontuação, deixa eu ver se eu consigo aqui diminuir um pouco mais aqui a tela, aí ficou ótimo, a gente consegue ver a pontuação e colocando aqui o ponteirinho em cima a gente vê, aparece aí o último resultado, né, daquela equipe. Então a gente sempre pega esse recorte de 5 jogos para trás. E pegando esse recorte, o Aston Villa, apesar de ter oscilado aqui, perdeu de 4-1 para o Chelsea, perdeu de 3-1 para o Manchester United e depois voltou a engrenar no campeonato aqui com vitórias, principalmente na última rodada, aqui vencendo bem a equipe do Sunderland por 4-3, né? E a equipe do Fulham ali já não tem mais muito o que fazer no campeonato. Então esse é um jogo interessante para o time visitante, né? Para a equipe do Aston Villa tentar somar pelo menos algum ponto aqui e seguir na disputa pelo seu objetivo nessa temporada, que é uma vaga direta de Champions League. Então acho que a equipe do Aston Villa tem tudo para conseguir esse resultado fora de casa. Imagino que a gente tem aqui um time querendo bastante buscar pelo gol no início do jogo. Talvez um Leia ao Fulham seja a melhor opção para a gente trabalhar nesse mercado. O odd 2,70 para o Fulham, que é dono da casa, 2,50 para o Aston Villa, que é visitante. Seguindo de Premier League, a gente tem aqui outro jogo interessante para analisar, que é o West Ham contra o Everton. O Everton que vem de vitória, aliás, vem de derrota contra a equipe do Liverpool. No clássico da cidade, o time acabou perdendo dentro de casa para o seu arquirrival. Viu o Liverpool subir na tabela, ingressar aqui no G5 da competição. Posição essa que o Everton ficou cada vez mais distante aqui. Agora vai pegar o West Ham, que vem embalado aqui, embora não tenha vencido no último jogo, empatou em 0-0 contra o Crystal Palace. Mas o West Ham briga aqui para fugir da zona de rebaixamento. Tem o Tottenham que está logo atrás aqui com 2 pontos de diferença. Então a briga do West Ham aqui é para escapar da zona da degola. Nós tivemos hoje, nessa sexta-feira, o Nottingham Forest vencendo de goleada a equipe do Sunderland, venceu por 5-0 e conseguiu dar aquela respirada aqui. Então o West Ham, mesmo que vença, não consegue ultrapassar o Forest, mas ele conseguiria teoricamente abrir uma distância maior da equipe do Tottenham, que hoje é o primeiro time na zona de rebaixamento, tá? A equipe do Everton, como eu falei, perdeu na última partida para o seu rival e agora precisa tentar se reabilitar na competição, já que o Brentford, que está logo à frente, vem de 5 empates e o Chelsea de 5 derrotas. Então o Everton tem aqui uma oportunidade de buscar reabilitação no campeonato. Caso vença, pode ir a 50 pontos e chegar aqui na pontuação que hoje tem o Brighton, que é o 6º colocado. Então, uma vitória para a equipe do Everton aqui significa sim
uma possibilidade de subir bastante na tabela da competição, contando, é claro, com tropeços aqui de Brentford, Chelsea e Bournemouth. Então, olho nessa equipe do Everton nessa partida, vai enfrentar o time do West Ham, que jogando dentro de casa é sempre uma equipe complicada de jogar contra, mas o time do Everton tecnicamente leva alguma vantagem. Aqui a gente tem a odd do West Ham como favorito a 2,30 e pesam também um pouco aqui alguns desfalques na equipe do Everton, né? Destaque para o Grealish, que está fora já há algum tempo, e para o Bright White, que não é o Bright White do Grêmio, é outro jogador, porém também peça importante nessa equipe do Everton, né? Então a gente tem aqui o time do West Ham, além do fator local, também o fato de não ter grandes desfalques, fora o goleiro Fabianski aqui, que é um jogador muito importante também, porém o restante da equipe do West Ham disponível para fazer esse jogo que é de vida ou morte para a equipe da casa. Então aqui eu gosto de ambas marcam e over 2,5, dois mercados interessantes, ambas marcam a 1,70, over 2,5 a 1,91, tá? Então aqui a gente vai de over em West Ham e Everton. Depois a gente segue aqui de Inglaterra no mesmo horário, às 11 da manhã, temos o Liverpool recebendo o Crystal Palace, o Liverpool que vem de vitória contra o seu rival Everton e agora joga dentro de casa contra o Crystal Palace para tentar se manter aqui nessa zona de classificação, tá? O Crystal Palace já não corre risco de rebaixamento aqui, né? Conseguiu melhorar um pouquinho a sua pontuação aqui. Na verdade, o Palace não teve ao longo dessa temporada em nenhum momento correndo risco lá embaixo na tabela, porém nunca teve também ali mais acima brigando por uma vaga de Champions ou algo assim. Então a realidade do Palace se estabelece aqui no meio, do meio para a segunda página da tabela da Premier League. Já o Liverpool, esse sim, depois de seguir aqui com duas vitórias, né, contra o Fulham 2-0 e contra o Everton 2-1, o Liverpool conseguindo uma terceira vitória consecutiva aqui, vai pavimentando o seu caminho aí para jogar uma Champions League na próxima temporada. Então, é um resultado muito importante para o time da casa. A gente tem um bom preço, na minha visão, aqui para trabalhar back ao Liverpool, que não é uma equipe que vem dando tanto sinal de back assim, porém vai pegar um time que gosta mais de dar a bola para o adversário, é o caso do Crystal Palace, um time que tem muito mais vocação de jogo no contra-ataque, então é bem provável que a gente veja, em certo momento do primeiro tempo, um volume muito bom do Liverpool, tendo superioridade dentro do jogo. Então, Liverpool para vencer o jogo, ou seja, back é o time da casa, minha sugestão. Essa odd aqui a gente pode até esperar um pouquinho mais para pegar ela ali a 1,60, 1,65. Acho interessante esse back ao Liverpool contra o Crystal Palace aqui. Depois a gente tem Wolverhampton e Tottenham, briga lá na parte de baixo da tabela. O Tottenham é o 18º e o Wolverhampton é o lanterna. O Wolverhampton vem de 2 derrotas consecutivas para o West Ham, aqui um adversário, dá para se dizer ainda direto, embora a distância de pontos seja já muito grande, né? E ainda acabou perdendo para o Leeds também, a equipe do Wolverhampton na última rodada por 3-0. E o Tottenham, que vem de uma sequência nos últimos jogos aqui, 2 empates e 3 derrotas, empatou contra o Brighton em 2-2 na última, porém antes havia perdido para o Sunderland, havia perdido para o Forest, empatado com o Liverpool e perdido para o Crystal Palace. Então o time do Tottenham não vem numa sequência muito boa. As duas equipes aqui tendo bastante dificuldades nessa reta final de campeonato. Para mim, o que pesa mais para o Tottenham é que é uma equipe mais tradicional, é um time grande e naturalmente existe muito mais pressão em cima do Tottenham pela condição do time na tabela do que para o Wolverhampton, que meio que a torcida já assimilou que vai jogar a Championship na próxima temporada. Então a gente tem aqui um jogo bem complicado para a equipe do Tottenham. O Wolverhampton vai brigar para não perder pontos dentro de casa e o Tottenham, com a confiança abalada, vai ter bastante dificuldade. Mesmo assim, o mercado coloca o time visitante aqui como favorito a 1,67 e o Wolverhampton a 4,50. Pela necessidade das duas equipes, pelo fator desespero aí, inclusive, levando em conta que o Wolverhampton é um time que já não tem mais nada a perder na competição, ou seja, não precisa jogar tão resguardado, principalmente dentro de casa, o cenário de over me chama atenção, mesmo a linha do 2,5 estando abaixo de 1,70 aqui nessas odds aqui que a gente acompanha, mas eu acredito que a gente pode ter sim um cenário para trabalhar
gols nesse jogo aqui, levando em conta que o Tottenham precisa do resultado, vai ter que sair, vai ter que se expor. Então a gente tem aqui em Wolves e Tottenham um cenário para gols, beleza? Seguindo em frente aqui, a gente tem então, portanto, o jogo do Arsenal e Newcastle. O Arsenal que perdeu recentemente a liderança da competição, né? A gente teve aí um confronto entre Arsenal e Manchester City e o Arsenal perdeu o jogo e perdeu, por consequência, a liderança na competição. No entanto, ainda está empatado contra o City aqui e a gente vê aqui, ó, que os critérios eles estão todos idênticos, os dois com 70 pontos, com 21 vitórias, com 7 empates, com 5 derrotas e com 37 gols positivos de saldo. Ou seja, o critério do desempate nesse jogo aqui deve ficar sim no saldo de gols. Vejam só, a gente pode ter a Premier League, depois de muitos anos, decidida nos critérios, tá? E o Arsenal vai enfrentar o Newcastle, que também não vive um momento bom, vem de 3 derrotas consecutivas para o Sunderland, para o Crystal Palace e para o Bournemouth. Todos os jogos o Newcastle marcou gols, mas perdeu os jogos. Foram 3 placares de 2-1, 3 derrotas de 2-1 aí do Newcastle nas últimas 3 rodadas. E o Arsenal, além de ter perdido para o Manchester City na última rodada, perdeu também para o Bournemouth por 2-1. Então, os dois times perdem, porém marcam gols. No caso do Arsenal, esse jogo pode valer sim a sequência da briga pelo campeonato, tá? Vamos só dar uma olhada aqui com quem joga o Manchester City nessa rodada, para a gente ver o que podemos esperar aqui dessa rodada de Premier League. O Manchester City ele vai jogar no domingo contra a equipe do... Aliás, o Manchester City já jogou essa rodada, é isso mesmo, rodada 34, a rodada 35. Na rodada 35 a gente vai ter aqui o Manchester City, o próximo jogo é contra o Everton, mas é só lá no dia 4. É o Manchester City... o Manchester City já não joga ainda nessa rodada, é isso? O Manchester City já jogou esse jogo da rodada 34 e empatou, aliás, venceu o Burnley por 1-0. Então a gente tem aqui a possibilidade do Arsenal passar o Manchester City, porém vai ficar com um jogo a mais. Então a gente deve ver essa disputa ponto a ponto ainda até o final. Para esse jogo, acredito que o Newcastle pode sim fazer um jogo interessante, mas a necessidade do Arsenal, embora a fase da equipe já não seja mais tão boa, dentro de casa o time não pode mais perder pontos e deixar passar a possibilidade de vencer o Newcastle dentro de casa seria terrível para a equipe do Arsenal. Então a necessidade aqui nos leva a acreditar no Arsenal fazendo um volume muito bom no primeiro tempo aqui. Eu quero poder pegar esse back ao Arsenal nesse confronto, tá? Mesmo com a odd um pouco mais amassada, eu pretendo estar a favor do Arsenal nessa partida. Seguindo adiante aqui, a gente vai então para a Itália. Na Itália separei um jogo aqui que é bem interessante nesse sábado. O Bologna recebe a equipe da Roma. A Roma 6ª colocada, o Bologna 8º colocado aqui. A equipe da Roma tem pela frente uma disputa também muito difícil contra os times aqui para tentar buscar uma vaga de Champions League, né? Já está bem distante da equipe da Juventus, que é a 4ª colocada com 63, a Roma tem 58, estamos falando aqui de 5 pontos de diferença. E ainda tem na sua frente também o Como com a mesma pontuação, 58 pontos. Acho que a briga vai ficar por aqui por uma Europa League, talvez, entre Roma, Como e Atalanta, que tem 54 e também ainda pode chegar, né? Então a disputa deve ficar entre essas equipes aqui. O Bologna já está um pouco mais distante com 48, 10 pontos atrás da Roma. É bastante diferença, então existe um gap aqui. Existem 2 gaps, na verdade, né? Um gap grande aqui da Inter, que já é virtual campeã do Scudetto italiano aqui com 78 pontos. O Napoli mesmo vencendo por 4-0 a Cremonese está com 69, são 9 pontos de diferença, né? E aqui a gente tem 10 pontos do Bologna para a Roma, que é o primeiro time aqui que pega a fase de Conference League nesse momento, tá? Então eu acho que aqui a gente pode ter um jogo também bastante disputado. Acho que a equipe do Bologna consegue fazer bons jogos dentro de casa, embora na última partida aqui tenha perdido para a Juventus, mas foi fora de casa, né? Se a gente pegar aqui só como mandante,
O Bolonha não faz um campeonato tão interessante até, um campeonato razoável para fraco, né? E como visitante, a Roma também não é lá essas coisas, não vence fora de casa já há bastante tempo a equipe da Roma. Pode ser sim um jogo de trocação aqui, um jogo onde as duas equipes vão tentar buscar pelo resultado, mas eu fico até com o pé atrás assim de sugerir para vocês o mercado de gols aqui, embora as equipes tenham bastante volume, a gente sabe que a reta final do campeonato italiano, às vezes, os times são mais econômicos aí nas situações de gols criadas, tá? Então, eventualmente, um lei ao Bolonha pode ser melhor entrada do que você tentar trabalhar um over num jogo que não tem tanta possibilidade assim de ser um jogo muito aberto. Caso a gente tenha um gol muito cedo no jogo, esse cenário pode mudar. É mais tranquilo a gente trabalhar mercado de gols num jogo como esse, com o resultado já em aberto, tá? Com o jogo em 0-0 fica um pouco mais complicado. Aí eu recomendaria um lay ao time da casa, levando em conta que o time da Roma tem bons jogadores e mesmo jogando fora de casa costuma volumar um pouco mais que o adversário, certo? Depois a gente vai aqui para a Espanha. Na Espanha separei 2 jogos aqui muito bons também. O Getafe vai receber o Barcelona, que é ainda líder da competição. O Real Madrid deu um tropeço aqui nessa sexta-feira, tomou um empate do Betis no último minuto do jogo. O Real Madrid vinha vencendo por 1-0, desistiu do jogo no segundo tempo. O Betis foi valente, buscou um empate. E esse empate do Betis aí deixa o time ainda vivo para buscar também uma vaga de Champions aqui, embora com bastante distância aqui dos times de cima, porém vê o seu adversário mais próximo aqui, o Atlético de Madrid, 7 pontos à frente, porém com uma oscilação grande que não vence nas últimas 4 partidas, 4 derrotas aqui do Atlético de Madrid. Isso dá ao Betis uma esperança de melhorar sua pontuação na competição. Correndo por fora, a gente tem o Getafe aqui na 7ª colocação. Venceu na última rodada o Real Sociedad por 1-0. E agora vai enfrentar o Barcelona, que vem numa race perfeita nos últimos 5 jogos, 5 vitórias, né? Mesmo fora de casa, o Barcelona tem uma campanha muito interessante aqui, é o melhor visitante também, tendo feito 31 pontos fora de casa, então não dá para dizer aqui que enfrentar o Barcelona como mandante seja uma vantagem tão grande, tanto que o Barcelona é favorito a 1,65 e o Getafe zebra a 5,25 mesmo jogando dentro de casa. Para mim não tem muito segredo aqui. A ideia é buscar alguma coisa a favor do Barcelona, um back ao time do Barcelona aqui nesse jogo. Destaque que alguns jogadores importantes do Barcelona estão fora. Lamine Yamal com uma lesão que talvez o tire da Copa do Mundo, inclusive, né? O Rafinha deve estar recuperado para a Copa, mas ainda há dúvidas sobre 2 dos principais jogadores aí do Barcelona. A gente tem o Lewandowski, que por uma fase técnica e também por uma questão de contrato não vem sendo titular nesse time do Barcelona, que já está preparando aí o Ferran Torres para ser o substituto natural do Lewandowski no ataque. Então a gente deve ter a frente do Barcelona aqui bem mexida, né, com o Fermín Lopes no lado, né, com o Dani Olmo pelo meio e o Ferran Torres lá no ataque. Então, muito provavelmente isso aqui vai mexer um pouco no preço do Barcelona, que seria ainda mais favorito se estivesse com seu ataque todo titular, né? Mesmo assim, acredito que o Barcelona tem condição de fazer mais volume frente ao Getafe. E uma coisa que a gente tem que levar em consideração aqui, né? Sempre que o Real Madrid tropeçou, o Barcelona não deixou passar. Ele aproveitou as oportunidades e, graças a isso, também lidera o campeonato. Como o Real Madrid empatou nessa rodada, é bem provável que o Barcelona vá aproveitar esse contexto aí para tentar abrir uma vantagem ainda maior e ficar mais próximo do título da La Liga aqui nesse jogo, ok? Outro jogo interessante é Atlético de Madrid contra o Atlético de Bilbao. Aqui a gente tem o time do Atlético de Madrid também disputando por vaga. Aqui, como eu falei, vem numa fase ruim, 4 derrotas consecutivas. O Atlético de Bilbao também estava vindo de uma oscilação, mas na última partida contra o Osasuna conseguiu vencer por 1-0. A tendência é que a gente tenha aqui um jogo bastante equilibrado, embora a gente saiba que o Atlético de Bilbao, jogando fora de casa, não tem o mesmo volume, não tem a mesma intensidade do que como quando mandante,
né? Então o Atlético de Madrid aqui tem a vantagem do fator casa, tem uma superioridade técnica também que a gente tem que levar em conta, e eu acredito que algumas dessas derrotas do Atlético de Madrid aí é porque estava com o foco dividido em outras competições. Tinha a Copa do Rei, tinha a Champions League, tinha competições paralelas onde o Atlético de Madrid colocou muito do seu esforço para tentar conseguir aí fazer boas partidas e acabou que deixou a La Liga um pouco em segundo plano também, até pela distância de título aí, que o time já não tinha mais a possibilidade de brigar pelo título nessa reta final. Então a gente deve ver aqui, repetindo o ataque que a gente viu no último jogo com Griezmann, Álvares e Simeone, né? A gente tem, por exemplo, aqui ainda esse ataque, ele tem o Lockman lesionado e por isso não deve ser titular, senão ele estaria no time provavelmente no lugar do Griezmann, né? Ou no lugar do próprio Simeone. A gente não tem aqui também o Sorloth, que vinha sendo o camisa 9 aqui desse time, quando o Diego Simeone prefere optar por um modelo mais móvel, esse jogador ele não é utilizado como titular. Então a gente pode imaginar que o time do Atlético de Madrid vai tentar colocar bastante intensidade ofensiva contra a equipe do Atlético de Bilbao, abrindo um pouco mão daquele jogador de referência que fica lá incomodando a marcação no meio dos zagueiros sempre, que é um papel muito comum do Sorloth quando ele é titular nessa equipe do Atlético de Madrid. Então a gente tem um contexto aqui do time da casa querendo bastante o jogo, partindo para cima, precisando do resultado, porque vem de uma sequência ruim de resultados aí na competição. Então, um lei ao visitante pode ser a melhor entrada. Como eu falei para vocês, o Atlético de Bilbao tem um comportamento fora de casa muito mais reativo, não é um time que tenta ir para trocação, principalmente contra um adversário forte tecnicamente como é o Atlético de Madrid. Eu prefiro ficar posicionado contra o time visitante aqui nesse contexto, portanto, ok? Depois a gente vai dar uma passada na França. Temos aqui o vice-líder PSG. Aliás, PSG é o líder, mas está 3 pontos à frente do Lens. A diferença é que o PSG tem um jogo a menos, né? O PSG acabou adiando uma partida que era na véspera do jogo da Champions League na fase passada, então o time está com uma rodada a menos do que o restante aqui das equipes da Ligue 1. Então é um jogo aqui, esse contra o Angers, um jogo onde o PSG pode sim abrir mais pontos de diferença em relação ao Lens, que é o segundo colocado aqui. Mesmo jogando fora de casa, o PSG com uma odd de super favorito, abaixo de 1,30, odd 10 para o time da casa. E aqui a gente tem provavelmente o time do PSG, o mais titular possível neste momento, tá? Aliás, o treinador do PSG tem girado algumas peças aqui por desgaste físico, né, o famoso controle de carga. Aqui a gente pode ver que o Kvaratskhelia, por exemplo, não está no time, o Dembélé não está no time, então a gente pode ver aqui um ataque com Barcola, Desiré Doué e Gonçalo Ramos, que não deixa de ser um time muito forte para o enfrentamento desses aqui contra uma das equipes que não vive boa fase aqui no campeonato francês. O Angers é apenas a 13ª equipe da competição e vem aqui sem vitórias nas últimas 5 partidas, tá? Então acredito que o PSG pode sim fazer valer essa superioridade. Pelo ritmo que a equipe vem jogando, a intensidade dos jogos e a sequência de calendário, talvez a gente não consiga ver o PSG dando aquele sinal de back a goleada, mas ainda assim é um mercado que eu acho mais interessante do que pegar um back seco ao PSG fora de casa. A goleada do time do PSG aqui para mim parece ser mais interessante para um trade nesse jogo, certo? Depois a gente vai para a Alemanha. Às 10h30 da manhã temos o Bayern de Munique aqui, virtual campeão também da Bundesliga. Não dá para dizer ainda que é campeão porque ainda faltam rodadas matematicamente. O Dortmund ainda teria condição de alcançar o Bayern de Munique. Como a gente tem 18 times aqui, a Bundesliga ela só vai, se não me engano, até a rodada 36, né? Então ela tem 2 jogos a menos do que o campeonato com 20 times, né? Então a gente tem aqui um campeonato muito próximo do seu final, né? Então, aliás, vai até a rodada 34, exatamente. Então a gente tem 4 jogos a menos aqui na Bundesliga, ou seja, faltam 4 rodadas aqui.
Então, basicamente, o Bayern não tem mais como ser alcançado, o Bayern já é campeão alemão. Esse jogo aqui, fora de casa, não é um jogo de tanta necessidade para a equipe do Bayern, então a 1,62 indica que a equipe do Bayern não irá com o seu time completamente titular. Aqui pela escalação a gente já vê que tem vários jogadores aqui que não vinham sendo titulares, né? Basicamente, na defesa, a dupla de zaga é a zaga reserva. O Goretzka, que não vinha sendo titular, embora tenha sido titular por bastante tempo nessa equipe do Bayern, ele vinha sendo banco, mas voltou para o time aqui para esse jogo. Guerreiro também não era titular e vai jogar nesse jogo, né? E o Luiz Dias e o Olise são titulares, né? O Luiz Dias não tanto, o Olise é mais titular, né? E o Nicolas Jackson também não é titular aqui, então descansam nesse time aqui o Gnabry, o Harry Kane, né? O volante aqui, como é que é o nome dele? Vamos buscar aqui para ver a última escalação aqui do time do... Ó, o Gnabry tá machucado, né? Então por isso ele tá... Por lesão vai ficar fora. Enfim, alguns desfalques no time do Bayern que não faz com que o time seja menos favorito do que o adversário, vai só ser um pouco menos favorito em relação a ele, Bayern próprio, né? Então, nesse sentido aqui, a gente pode sim pegar alguma coisa a favor da vitória do Bayern com uma cotação interessante. Se a gente pegar a tabela do campeonato aqui, a gente vai ver que a equipe do Mainz também não tem mais muito que jogar na competição, né? Já tá ali no meio de tabela, sem risco de rebaixamento, sem risco de uma vaga de competição europeia, então o time do Mainz também não vai ter tanto interesse assim nessa partida, tá? Depois, na próxima rodada, quando o Bayern volta a jogar dentro de casa, aí sim já campeão, podendo festejar frente a sua torcida o título alemão mais uma vez, aí a gente pode buscar alguma coisa aí com o time do Bayern mais interessado em construir um placar de vitória, tá? Nesse jogo aqui, vamos mais na manha, porque o Bayern não tem mais nada que fazer, já é o campeão da Bundesliga nessa temporada. Na sequência, a gente tem Colônia e Leverkusen, esse jogo também às 10h30 da manhã. O Leverkusen aqui sim tem coisa para disputar ainda. Perdeu para o Augsburg na última rodada por 2-1. E se perder de novo aqui, pode ser ultrapassado, aliás, não pode ser ultrapassado pelo Freiburg, mas pode ficar distante do Hoffenheim aqui, que hoje está a 2 pontos de diferença, e é o time que está na Europa League. Então perder aqui de novo para o Leverkusen significa dar adeus à chance de disputar uma Champions e ficar longe da chance de disputar uma Europa League, tá? Então a equipe do Leverkusen aqui precisa bastante da vitória mesmo fora de casa, vai enfrentar uma equipe que vem numa sequência aqui de vários empates, 4 empates e uma vitória nas últimas 5 partidas, né? Não vem conseguido performar tão bem e até por isso acredito que o Leverkusen possa ser favorito mesmo fora de casa, embora não muito favorito, mas sim a equipe é melhor e tem mais motivos para querer vencer esse jogo, mesmo jogando fora de casa. Esses jogos costumam ser jogos muito interessantes para gols, tá? A gente tem a linha do over 2,5 a 1,62, então o mercado também imagina aqui que teremos um jogo muito movimentado para over, e eu imagino poder trabalhar também esse mercado dentro dessa partida. Então over 2,5 aqui em Colônia e Leverkusen. Fechando de Alemanha, temos o Hamburgo contra o Hoffenheim. Falamos do Leverkusen aqui que busca uma vaga de competição europeia, o Hoffenheim está na mesma pegada, só que o Hoffenheim venceu na última rodada o Borussia Dortmund dentro do seu estádio, e aí melhorou sua situação na tabela aqui, com 54 pontos, ele vencendo essa partida contra a equipe do Hamburgo, que além de ser uma equipe fraca tecnicamente, não vem numa boa fase. Nas últimas 5, 3 derrotas e 2 empates, o Hamburgo já assombrado aqui novamente pela zona do rebaixamento. Tem o seu arquirrival, o São Paulo, aqui como o primeiro time ali na relegation, então os dois times da cidade de Hamburgo vão brigar contra o descenso de novo nessa reta final de temporada, né? Então é um jogo que vai obrigar o Hamburgo a sair mais para o jogo, a tentar buscar o resultado. Só que a equipe do Hoffenheim é uma equipe muito boa de contra-ataque, é uma equipe que inclusive se dá melhor no jogo quando tem um adversário que a pressiona, que marca com linhas mais altas. A tendência de termos um bom jogo para over aqui também. Porém, nesse caso eu gosto mais do Lei Hamburgo pelo momento, pela fase, tá? Eu acho que a equipe da casa
deve ter mais dificuldades aqui e essa odd tem um potencial muito bom para correção de preço, tá? O over 2,5 a 1,50 tá muito amassado, isso me faz ainda mais eu ter interesse no lay ao time da casa por aqui. Fechamos então de Alemanha, a gente vai fechar a nossa análise com os jogos de Campeonato Brasileiro. Se você não me segue aqui no YouTube, pô, dá essa moral, né? Se inscreve aqui no canal, tem muita gente que assiste os vídeos e ainda não é inscrito. Vamos fazer esse canal crescer cada vez mais aqui, conto com a ajuda de vocês. Lembrando sempre que esse conteúdo tem o apoio do Bolsa de Aposta, plataforma que eu utilizo para realizar meu trade esportivo e que você encontra super odds para os jogos desse final de semana. Se você quiser ter acesso às super odds e pegar oportunidades muito boas lá no Bolsa de Aposta, cria sua conta pelo link que está aqui na descrição do vídeo e me segue no Telegram, porque lá eu mando o link certinho das super odds para você pegar as melhores entradas de aposta anulando, tá? Por exemplo, assim, jogador para marcar ou anula com uma odd excelente, ambas marcam ou anula com uma odd excelente. Então, assim, vale muito a pena dar uma conferida aqui no meu Telegram, o link também tá aqui na descrição do vídeo. Conheça o Bolsa de Aposta, plataforma de trading esportivo aí, a mais indicada para você que quer começar nesse mercado, ou se você já tá no trading aí já há algum tempo, o Bolsa de Aposta é uma ferramenta sensacional para você, beleza? Seguindo aqui, falando de futebol brasileiro, a gente tem aqui Bahia e Santos às 18h30. O Santos provavelmente sem o Neymar dessa vez, né? Neymar também vai ser resguardado desse confronto aqui justamente pela sequência que ele vinha fazendo, ele que não estava conseguindo jogar, inclusive ficou ausente em alguns jogos onde o Ancelotti estava observando a equipe do Santos e o Neymar acabou não jogando, dando a justificativa de controle de carga, enfim, dizendo que estava sobrecarregado, sentindo a parte muscular. E agora, depois de ter uma sequência de 3 jogos aí, que o Neymar jogou praticamente os 90 minutos nos 3 jogos, agora ele vai sair do time, assim como o Gabigol, que vai sair por cartão, o Igor Vinícius também vai sair por cartão, né? E o Neymar, que a gente já falou, por preservação, e o Rony tá fora por lesão. Então, vários jogadores aqui do setor ofensivo do Santos estarão fora nesse jogo, né? Santos que vai com Tassiano, vai com Moisés, vai com Barreal, vai com Gabriel Bontempo, jogadores aí que são muito utilizados, né, que tem tido uma sequência forte também, mas que vão conseguindo dar conta aí nessa equipe do Santos, vão enfrentar um jogo bem difícil contra o Bahia lá na Fonte Nova. O time do Bahia, se a gente pegar aqui a tabela do campeonato, o Bahia é 5º colocado, vem de uma derrota contra o Flamengo, fora de casa, e vai tentar buscar recuperar esses pontos jogando dentro de casa com o apoio da torcida. O time do Bahia que vive um momento relativamente interessante aí no campeonato, né? A equipe do Santos, apesar de vir de derrota aqui de 3-2 para o Fluminense, o time do Santos tem uma respirada em relação à zona de rebaixamento, porém, cobrança forte ainda nesse jogo aqui contra o Neymar, mais uma vez se envolvendo em polêmica, enfim, é sempre algo que a gente tem que ficar de olho. No entanto, não podemos desconsiderar o que o Bahia vem fazendo como mandante no Campeonato Brasileiro, tá? É uma equipe que vem produzindo muito bem e dentro de casa é difícil ganhar do time do Rogério Ceni lá. Odd de 1,66 para o Bahia, odd de 5,25 para o Santos. Aqui para mim, o Santos é um lay. Acredito que a gente tenha leitura para fazer isso durante uma janela boa no primeiro tempo, inclusive, porque o Bahia é uma equipe que fica bastante com a bola e coloca o adversário nessa situação aí. Várias vezes a gente já viu isso acontecendo. A equipe do Bahia que tem um volume ofensivo muito interessante. Na sequência a gente tem Botafogo e Internacional, 2 times que não vivem também um bom momento, estão oscilando bastante. O Botafogo deu uma melhorada após a troca de comando técnico, venceu na última rodada a equipe da Chapecoense por 4-1, dando aí bastante esperança para o seu torcedor de uma possível recuperação na temporada, né? O time do Botafogo, que estava até 3 rodadas atrás, estava lá na zona de rebaixamento, agora já está em 9º colocado no campeonato. E o Internacional, que vem de uma derrota para o Mirassol dentro de casa por 2-1,
num domingo pela manhã, onde o time jogou absolutamente nada, essa que é a verdade. A equipe do Mirassol até então era a lanterna do campeonato e deixou a lanterna graças a essa vitória contra o time do Inter na última rodada. Então a gente tem agora aqui o Inter precisando se superar fora de casa para conseguir retomar uma condição que vinha bem no campeonato, né? Já fazia ali 4 jogos que não perdia dentro do Campeonato Brasileiro, e aí essa derrota voltou a preocupar a torcida do Inter aí. O time do Botafogo jogando lá no seu estádio. Aliás, esse jogo não será no Newton Santos, tá? O Botafogo vendeu o mando de campo para o Mané Garrincha em Brasília. Facilita mais o Inter. É um piso natural, não é um piso artificial do Newton Santos. Embora a grande maioria de torcedores seja da torcida do Botafogo, mas não tem aquele ambiente tão hostil como é jogar lá no Newton Santos contra o Botafogo. Então, nesse sentido aqui, os preços ficam um pouco mais equilibrados. Botafogo, pouquíssima coisa favorita, 2,57, Inter a 2,85. Aqui dá para dizer que não há favoritismo, os preços estão muito equiparados aqui. E a gente tem a nível de escalações aqui, o time do Inter com alguns jogadores importantes fora da sua escalação, né? Alan Rodrigues não vinha sendo titular, mas era um jogador importante no time. O Matheus Bahia, esse sim, era titular, mas por uma questão de lesão não vai estar no jogo. E o Rocher, o goleiro também. Aqui a distância técnica do Rocher para o Antony, que é o goleiro reserva do Inter, é bem grande. A torcida também se preocupa com essa situação. Já a equipe do Botafogo, sem desfalques, time vai completo para esse jogo aqui. Destaque para o Arthur Cabral, Júnior Santos, que vem jogando muito bem, e aqui o Danilo, jogador de seleção brasileira na equipe do Botafogo. Tecnicamente, para mim, o time do Botafogo tem jogadores melhores, mais bem encaixado. Acho que um Leal Internacional é uma boa posição para assumirmos no primeiro tempo desse jogo, principalmente, tá? Se sair gols no primeiro tempo, provavelmente segundo tempo um bom jogo para over também. Remo e Cruzeiro se enfrentam às 18h30 lá no Pará. A equipe do Remo vem de uma sequência complicada aqui também, né? Voltou a perder para o Bragantino na última rodada, num 4-2, um dos jogos mais interessantes para gols aqui nesse início de Brasileiro. Já nem é tão início assim, já temos aí 12 rodadas jogadas, né? E esse jogo foi um jogo muito interessante, onde Remo e Bragantino se envolveram num jogo de 6 gols e quase todos eles com boa leitura pra gente pegar, né? Então quem trabalhou nesse jogo sabe o que eu tô falando. O cenário de over em jogos do Remo, principalmente fora de casa, é um bom cenário pra gente trabalhar. Vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, que não vem fazendo um campeonato mais tão ruim assim como no começo. O Cruzeiro que venceu o Bragantino e na última rodada venceu o Grêmio em casa por 2-0. Então o time do Cruzeiro mostra aí uma certa reabilitação na competição, melhora um pouco a sua pontuação e está um pouco mais tranquilo para enfrentar a equipe do Remo fora de casa. Lá no Pará é sempre complicado esse tipo de jogo contra a equipe do Remo, além da viagem longa, tem também toda a questão do fator local, onde a torcida do Remo faz muito barulho e pressiona bastante os adversários lá. A tendência é que a gente tenha aqui um jogo mais equilibrado também, como eu falei para vocês, o Remo é uma equipe que gosta de se expor bastante dentro dos seus jogos, trazendo uma leitura mais over. A gente tem a linha do over 2,5 a 1,95, que eu acho uma linha interessante. A equipe do Cruzeiro vem em evolução, para mim o time do Cruzeiro consegue jogar mais futebol ainda do que vem jogando, e a gente deve ver isso nas próximas rodadas, inclusive. Então, para mim aqui, se não for um lay ao Remo, é um over 2,5 aqui. Os dois mercados, para mim, são interessantes. Acho que dá para, inclusive, trabalhar o mercado de match odds no primeiro tempo e o mercado de over no segundo tempo. Teremos janela para poder explorar essas situações dentro desse jogo aqui. E para fechar, São Paulo e Mirassol às 21 horas. O time do São Paulo, que já é quarto colocado só, né? Perdendo aqui as últimas 2 partidas para o Vitória 2-0 e para o Vasco 2-1. O time do São Paulo perdeu algumas posições no campeonato. O técnico Roger Machado, que chegou faz pouco tempo no São Paulo aí, desde a sua chegada já não tem a aprovação de uma parte considerável da torcida do São Paulo, né? Os resultados acabam não aparecendo, o treinador aí já entrando numa espiral negativa. Mas agora tem uma boa chance para se recuperar
dentro de casa contra uma das equipes mais fracas do campeonato. O time do Mirassol casualmente venceu o Inter na última rodada, mas é um time que vem fazendo um campeonato bem fraco aqui, à medida que, ao contrário do ano passado, não consegue mais ter aquele fator surpresa contra as equipes maiores aí do Campeonato Brasileiro. Tem ainda o calendário da Libertadores conflitando aí, atrapalhando bastante uma equipe que tem um elenco reduzido e que perdeu algumas peças importantes também na última janela de transferências. Então a equipe do Mirassol vai ter bastante trabalho aqui. Acredito no São Paulo tendo mais volume, conseguindo criar mais. Talvez não para essa odd aqui, talvez o preço do São Paulo correto aí seria perto de 1,80, 1,82 por aí. Seria um valor justo para a odd do São Paulo nesse confronto aqui contra a equipe do Mirassol, que geralmente dá trabalho para os seus adversários aí do estado de São Paulo também, né? Então a gente tem esse retrospecto aí que recentemente é um pouco favorável também à equipe do Mirassol. Vamos ver se o São Paulo consegue superar esses problemas recentes aí e fazer um bom jogo contra o Mirassol. Para mim, mercado bom para esse jogo aqui é o mercado de ambas marcam, tá? O São Paulo, como não vem numa fase tão boa, tem tomado gols aqui em boa parte dos seus jogos. Se a gente pegar aqui, ó, só contra o Palmeiras, o São Paulo tomou um gol, depois empatou em 1-1 contra o Inter, tomou gol também, perdeu, aliás, ganhou de 4-1 do Cruzeiro, mas tomou um gol aqui também. Tomou 2 do Vitória e tomou 2 do Vasco. Então, o São Paulo é uma equipe que tem sofrido gols e o Mirassol, obviamente, também, né? Porque é o lanterna do campeonato. Então, eu vejo esse ambas marcam aqui como uma boa possibilidade para esse confronto, beleza? Essas foram as minhas análises. Gostou? Deixa o like. Comenta aqui nos comentários quais jogos você quer trabalhar. E se você assistiu até agora, vale a pena você dar uma conferida na minha mentoria. Eu tô com vagas abertas para a mentoria de trade. Se você quiser aperfeiçoar o seu trading esportivo, passar para um outro patamar, começar a ser de fato consistente nesse mercado, responde o formulário que o link tá aqui na descrição, que eu entro em contato contigo, a gente troca uma ideia e eu vejo se você tem condições de fazer parte desse projeto de mentoria que a gente vai trabalhar juntos, inclusive durante a Copa do Mundo de 2026, beleza? Então fica aí o convite, um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo, até lá!